Graças a Deus. João viu. Feche os teus olhos. Peça para que o Senhor revele a sua palavra nessa noite. Que a sua palavra venha nos direcionar, falar a cada um de nós. O Senhor nos sonda. O Senhor sabe aquilo que estamos precisando ouvir. Fala conosco nesta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e ou não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Apocalipse quer dizer revelação, ou desvendar, ou descobrir aquilo que está ainda oculto. No primeiro capítulo diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. É um livro que nos prepara para uma era perturbadora. O livro encoraja os cristãos à perseverança em tempos de trevas, onde o descontrole opera, trazendo à humanidade o pavor, disseminando por potências ímpias e malignas que se apresentam no palco das histórias das nações. São os dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo potências de nações trazendo o medo, o pavor. Tudo isso está acontecendo e o nosso Senhor Jesus Cristo já revelou tudo isto para João, o apóstolo. Ele começa dizendo, livro da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus mostra aos seus servos. Então é um livro escrito aos servos. E ele diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. A revelação nos encoraja a nos manter firmes, sempre que a igreja é ameaçada por destruição. Nós começamos a ouvir, a igreja será perseguida, a igreja está sendo perseguida, o cristão vai ser perseguido. O grande perigo para a igreja nunca está do lado de fora. O lado de fora não consegue nos tocar. Quando a igreja se posiciona,
a palavra diz que as portas do inferno não conseguem nos resistir. O grande perigo para a igreja nunca está do lado de fora, está em nossas fileiras, está dentro da igreja. Fé fraca, corações frios. Sempre que isto começa a acontecer, fé fraca, coração frios, a igreja entra em perigo. Mas quando a igreja, ela está confiando, ela conhece as palavras da revelação, ela se atenta para os dias que estão próximos, ela está em oração, ela está em jejum, ela está em consagração, ela está em santificação, o inimigo de fora não tem poder contra a igreja. Nos dias do apóstolo João, a igreja encontrava força nas revelações das profecias reveladas. Deus, Ele usa através do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai falar com o anjo da igreja. São 7 igrejas, 7 cartas. E Jesus, Ele vai falar com cada pastor. Cada um, Ele dirige uma carta. E ali, Ele vai falar tudo o que estava acontecendo. A Bíblia, ela tem o primeiro livro, Gênesis, que quer dizer começo. E Apocalipse é o livro da consumação dos séculos. Tudo vai estar consumido, tudo vai estar pronto para a consumação dos séculos. Capítulo 22, versículos 5 e 6, ele diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer. E no versículo 12 e 13 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Então, sempre que falamos sobre Apocalipse, sempre que lemos sobre Apocalipse, nós estamos buscando as revelações para os nossos dias. Sempre buscando aquilo que o Senhor tem preparado. E as cartas às igrejas, elas vão nos mostrando como se estivéssemos diante de um espelho. As 7 cartas às igrejas são como espelho. À medida que vamos lendo, a igreja, ela vê a si mesmo em cada carta. Em cada carta nos identificamos. Quando Deus notificou o apóstolo João, ele comissionou a escrever. Escreve. Tudo o que você vê, tudo o que você ouvir, escreva. Passado mais de 2000 anos, nos sentimos bem-aventurados por poder ler nesta noite e ouvir nesta noite essa palavra. E nos ver retratados em cada carta, lendo e ouvindo, passamos a aplicar as verdades escritas para a nossa exortação, porque o tempo está próximo. A igreja de Éfeso, ela tinha um pastor imbatível em seu ministério. Desmascarava obreiros falsos, não abria mão da disciplina e da fé,
Mesmo no sofrimento, se mantinha firme, doutrina reta, rígida, ele não abria mão, e tudo isso agradava Jesus Cristo. Não tinha nada que o reprovava nisso. Porém, no versículo de número 4, a palavra vem e diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Porém, eu tenho algo contra você, porque você deixou o primeiro amor. Eu tenho algo contra você, que você deixou o primeiro amor. A favor, no versículo 6, ele diz: tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas tem algo que você faz muito bem, você rejeita as obras dos nicolaítas. E eu também odeio as obras dos nicolaítas. Eu também detesto as obras que eles fazem. Eles divulgavam ensinos falsos, eles eram pedras de tropeços para a igreja, para os irmãos de fé. Mas ele diz: mas tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. E a grande pergunta que nós temos é: o que é o primeiro amor? O que vem a ser o primeiro amor? É algo que esta igreja, esse pastor fazia e não faz mais. Deixaste o primeiro amor. Certo dia, um dono de uma loja do shopping, preocupado com a baixa venda em seu estabelecimento, procurou um velho lojista, conhecido pela sua gentileza e sabedoria, e lhe disse desanimado: Senhor, nunca vi uma crise como esta. As pessoas entram na loja, olham os produtos, perguntam o preço, mas comprar que é bom, nada, ninguém compra nada. O sábio indagou aquele homem e disse: a crise de hoje é maior do que o dia em que você abriu a sua loja. A crise que você está passando hoje, ela é maior do que a crise no dia que você se prontificou a abrir uma loja, começar o seu próprio negócio. Garanto que você não tinha nenhum cliente. E a loja inteira ainda para pagar. Você não tinha nenhum cliente quando abriu a sua loja, e toda a mercadoria que estava dentro da tua loja ainda precisava ser vendida, pagar os credores. Mas como era você quando você abriu a sua loja? Garanto que você ficava na porta sorrindo para quem passava, convidava as pessoas para entrar na loja, acompanhava os clientes até a porta, carregando as suas compras, e delas agradecia. Garanto que aguardava o telefone ansioso tocar, mesmo sabendo que ninguém ainda tinha o número da sua loja. Você se oferecia na administração do shopping para animar os meses de festas, oferecia ideias para decoração e perguntou: e hoje, como é? O telefone toca, você grita: alguém? Atenda o telefone. A Associação dos Lojistas convocou uma reunião para promoções do Dia das Mães, você não foi? Ah, meu nobre colega, e você vem falar de crise? Meio sem jeito, com tantas verdades reveladas, o jovem lojista persistiu: mas o que eu devo fazer? E a resposta foi: você perdeu a paixão do começo. Você perdeu a paixão dos primeiros dias. Hoje é muito interessante quando um casal me pergunta, ou vem me interpelar: pastor, preciso de ajuda. Nosso casamento vai indo muito mal. E a grande pergunta que nós nos fazemos: por que esfriou o casamento? O que você parou de fazer?
Quantos casamentos estão em crise? Porque deixou de conquistar, virou tudo uma rotina. E muitas vezes nós não vamos nos apercebendo que a vida, quando vira uma rotina, tudo perde o sabor, tudo perde a alegria. Esse jovem comerciante, ele sem se aperceber, ele começou a jogar a culpa na crise. Meu pai tinha uma palavra que ele me dizia, desde que eu vim para o Brasil, ele veio para o Brasil com 6 anos. Ele dizia, desde que eu vim para o Brasil, a primeira palavra que eu ouvi no Brasil foi uma palavra, o Brasil está em crise. E ele me ensinava, eu sentava ao lado dele para aprender com ele, ele me dizia, Gerson, não acredite, dinheiro ninguém rasga e ninguém coloca fogo. Se não estiver na tua mão, está na mão de outra pessoa. Você que tem que fazer as coisas certas para poder ter lucro e ganhar. Então, quando nós caímos numa rotina, nós não vamos nos apercebendo que o problema não é a crise, o problema não é a nação, o problema somos nós. O problema não é aqueles que vão perseguir a igreja, somos nós que perdemos a fé. Somos nós que não estamos olhando para a fé da mesma maneira. Somos nós que não dobramos mais os joelhos quando estamos com um problema. Somos nós que não pedimos a Deus direcionamento. Somos nós que não cremos mais na oração ou não cremos mais na palavra profética. Então a igreja parece que ela perdeu aquilo que podemos chamar de alegria, mas na realidade somos nós que estamos esfriando. Então Jesus ele chega para esse pastor e diz, olha, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu achastes mentirosos, sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A única queixa que Jesus tinha contra aquele pastor, contra aquela igreja, é que ele tinha deixado o primeiro amor. Se Jesus viesse falar conosco hoje, como está falando, pela sua palavra, será que ele encontraria em nós o mesmo amor do dia que nós nos rendemos a Jesus? Será que ainda há a mesma chama dentro de nós? De falar de Jesus, de ganhar almas, de orar, de crer, de repreender os demônios? Será que ainda há essa chama dentro de nós? Muitas vezes nós pensamos que a igreja, ela enfraqueceu, ela está fraca. Não, a igreja não enfraquece, porque o Senhor tem os seus, o Senhor tem preparado os seus, e a palavra para Romanos, abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 4. Romanos 11, 4, diz assim, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos para Baal. Eu separei aqueles que não dobraram os seus joelhos para Baal, aqueles que não se deixaram levar pela idolatria, aqueles que não se deixaram levar pela modernidade que tem adentrado a igreja, aqueles que não se deixaram levar pelos falsos apóstolos, pelos mentirosos. Romanos capítulo 11, diz assim, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas.
destruíram seus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava, não o alcançou. Mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurve-se-lhes continuamente as costas. Para nós, abriu-se o tempo da graça. A palavra de Deus diz que deu ao povo de Israel um profundo sono, que eles não conseguem ver e nem ouvir o que nós ouvimos, porque pela graça o Evangelho chegou a nós. Pela graça, se nós estivermos como Elias, ele entra num tempo de depressão, e ele diz, só eu fiquei, só eu sigo, todos se renderam, todos dobraram seus joelhos para Baal. O grande perigo que nós temos é de nos esquecer da graça de Deus. O grande perigo que nós temos é nos esquecer que em uma multidão nós somos separados, nós somos escolhidos. Deus olhou para nós e se agradou em nos dar de graça, pela graça. Não precisa obra, não precisa dinheiro, não precisa sacrifícios. Precisa entender a graça. E continuar, e não permitir que venha o desânimo dentro do nosso coração. Eu não tenho que pensar nos outros, eu não tenho que olhar para os outros, eu tenho que olhar para mim mesmo. Como está a minha vida? Como está o meu amor? Será que esfriou? Será que eu não estou vendo? O povo de Israel foi tomado de um profundo sono, e eles não veem. Não adianta falar para eles que Jesus Cristo é o Salvador. Fechou os olhos, até que se abra. Um dia Deus vai abrir os seus olhos, mas os nossos estão abertos. E o grande problema que nós temos hoje é permitir que o desânimo entre em nosso coração. Que o problema entre em nosso coração. Eu via um vídeo, uma pessoa na praça, ele vem com um cartaz e diz assim, aquele que foi magoado pela igreja, pode me pintar. E havia uns tachos de tinta, e a grande maioria do povo parava, colocava a mão na tinta e passava nele, dizendo, eu fui magoado pela igreja. Mas quantos magoaram Jesus? Quantos se perguntam, onde eu te magoei, Jesus? Nós vamos sendo enganados por espíritos malignos, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, e vamos dizendo, eu estou magoado com a igreja, eu fui enganado com a igreja. Mas desde os dias que o Senhor se revela a João, havia dentro da igreja os enganadores, os nicolaítas, que faziam o povo tropeçar, que traziam engano. E Jesus disse, eu sei que você os odeia, porque eu também odeio as suas obras. Não amar as obras malignas. Então o que nós estamos vendo? Que eu veja, o povo de Israel está com os seus olhos fechados, pois que
O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Paulo escreve aos Romanos, e ele fala, eu sou judeu também. Eu também sou judeu. Ele se retrata como um judeu, como descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E ele diz, os meus olhos foram abertos. Ele teve um encontro na estrada de Damasco, e os seus olhos foram abertos. Os nossos olhos foram abertos no dia que encontramos Jesus. Mas nós temos que não permitir que o desânimo entre em nosso coração. É como aquele lojista. Quando ele começou, ele tinha grande ânimo, ele queria ganhar clientes, ele atendia o telefone, ele cuidava de fazer divulgação da sua loja, mas ele começa a entrar na acomodação. Nós hoje estamos num tempo de acomodação. Temos que voltar ao primeiro amor, buscar a palavra novamente. Por isso, Jesus diz a João, olha, bem-aventurado o que lê, o que vê, o que guarda essas palavras. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Mateus, ele nos dá um direcionamento sobre o que é o amor. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37, diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O que é o primeiro amor? O que é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Não há nada maior do que o nosso Deus e amar ao Senhor. Lucas, ele nos dá outra vertente do que é o amor. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27, diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Quando nós vamos tomando a palavra de Deus, quando nós vamos entendendo o primeiro amor de Deus, aquilo que é o amor de Deus, aquilo que está escrito, por isso a palavra ao pastor, a João, ele diz, olha, bem-aventurado o que lê e o que guarda. Bem-aventurado o que lê e que guarda esta palavra. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim, antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aprender o amor. Assim como você perdoa, você é perdoado. Então, o que é amar a Deus? Aprender o perdão. Assim como somos perdoados, nós devemos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem. Tudo isso, a palavra, ela vai nos direcionando para não perdermos o primeiro amor. Primeira carta do apóstolo João, versículo 3, fala sobre caridade. Versículo 17, quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado,
lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus. Quando você vê um irmão necessitado, e você não ajuda na sua necessidade, a pergunta é, como reside nele o amor de Deus? Se ele não age com caridade, se ele não atende ao necessitado. Então a caridade, o perdão, amar o próximo, tudo isso é o primeiro amor. Nós não podemos perder o primeiro amor. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. A misericórdia, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revesti-vos de misericórdia, revesti-vos para abençoar aqueles que estão necessitados. Então, o que é o temor de Deus? O que é o amor a Deus? O que é o amor de Deus? É não perder a misericórdia. Não perder a misericórdia, no versículo de número 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Quando nós somos agradecidos, quando nós não nos esquecemos do amor de Deus, é o ano da gratidão. Vamos nos lembrar do que Deus tem nos feito. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos amparou. A gratidão não nos permite esquecer o primeiro amor. Deus nos amou primeiro, nós não éramos merecedores. A gratidão é olhar aquilo que Deus tem feito por nós e reconhecer que nós não éramos merecedores. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 25, nos ensina sobre o louvor. Sempre louvar ao Senhor em tempos difíceis. Paulo e Silas aprisionados, e a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O que nos tira da opressão, o que nos tira da crise, o que nos tira do medo, o que nos tira desse terror que nós estamos ouvindo todos os dias? Oração e louvor. Não importa como esteja ao nosso redor, não importa como o inimigo está afoito, ore, louve ao Senhor, traga de volta o primeiro amor. Eles estavam ali açoitados, eles estavam amarrados, mas quando eles começam a orar e cantar hinos a Deus, o Senhor vem ao seu socorro. O Senhor sempre vem ao nosso socorro. Atos 20, versículo 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, a recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais aventurado é dar do que receber. A piedade está sempre pronto a ajudar, sempre pronto a oferecer algo em prol dos outros, sempre sendo
benevolente. Em tudo nós devemos buscar a palavra do Senhor, para que não venhamos esfriar. Os tempos são de trevas. Há um hino que diz, os dias são de trevas, e sem querer o crente cai. Os dias são de trevas, e sem se aperceber, o crente cai. Jesus olha para aquele pastor, para aquela igreja, e diz, olha, você é excelente, mas está faltando uma coisa, o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a paixão pela minha palavra. Você perdeu a paixão pelo Evangelho. Você perdeu a alegria em ouvir a minha palavra, em ler a minha palavra, em praticar a minha palavra. Nós temos muitas desculpas para não estar em uma reunião onde a palavra de Deus é pregada. Nós temos muito ânimo para trabalhar. Por que você não veio ontem? Eu estava doente, mas no dia seguinte vai trabalhar. Eu sou de um tempo que quando estávamos doentes, procurávamos o pastor. Pastor, ora, eu estou doente. Eu estou doente. E a fé era tão grande, porque não havia tantos médicos, não havia planos de saúde. E o médico, muitas vezes, de alguns anos atrás, sem muitos recursos, por nada ele falava, não tem mais jeito. Eu sou testemunha do meu irmão, que o médico disse, não vai andar mais. As crianças aqui em volta, todas tiveram paralisia infantil. E era verdade. Na mesma rua que nós morávamos, havia uma menina, ficou paralítica. Mas a minha mãe voltou daquele médico e disse, Jesus cura. Ela reuniu os filhos, reuniu o meu irmão que estava paralítico, e começamos ali a orar. E ele se levanta e nós vimos a bênção de Deus. Nós vimos um milagre, porque não tínhamos perdido o primeiro amor. A fé na oração. A fé que Deus responde orações. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a palavra do Senhor? Como devemos buscar o Senhor? Com todo o pensamento, com todo o coração, com toda a força. Honrar ao Senhor. Conhecer a Cristo. João 14, versículo 15, diz assim, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Andai um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e lhe manifestarei a Ele. Quem é que ama o Senhor? Aquele que tem a sua palavra. Guarda a palavra no coração. Não é um tempo de medo, não é um tempo de angústia, porque tudo isso já nos foi revelado. E estamos muito próximo de um fim, mas Jesus está voltando e vai levar os seus. Não perca o seu primeiro amor. Continue orando, continue crendo, continue louvando, continue declarando que o Senhor é o seu Salvador. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor que você veja. O mundo não consegue ver o Espírito de Deus.
O mundo não conhece o Espírito de Deus, mas Jesus disse: você conhece, você vive, você vê, porque Ele está em você. Senhor, não retires de nós o Teu Espírito. Senhor, mantenha viva esta chama em meu coração. Mantenha essa fé viva, Senhor. Senhor, que eu não venha te negar, que eu não venha desanimar, que eu não venha voltar atrás. Senhor, que eu não venha, Senhor, deixar de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que eu não venha deixar de guardar a Tua palavra em meu coração. Senhor, que eu não venha perder este amor que o Senhor plantou em meu coração. Peça ao Senhor: Senhor, renova minhas forças. Senhor, me dê novamente este amor, esta alegria de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, de louvar o Teu nome na Tua casa, de orar, de jejuar, Senhor, de bendizer o Teu nome, de ser grato por tudo que o Senhor tem nos feito. Senhor, meu Pai, renova essa chama dentro do nosso coração. Renova novamente o primeiro amor. Renova em nós, Pai, esta fé. Renova, Senhor, na Tua igreja. Nos levanta de novo como um povo forte, como um povo destemido, como um povo de oração, como um povo profético. Levanta, Senhor, nesse lugar, homens e mulheres que não perderam o primeiro amor. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?